Imagine acordar amanhã e seguir sua rotina normal. Você tenta falar com as pessoas, mas ninguém responde. Você tenta tocar objetos, mas suas mãos parecem atravessá-los. Você grita, mas ninguém escuta. O que está acontecendo? Segundo a tradição espírita, você pode ter morrido sem perceber, tornando-se um dos chamados espíritos adormecidos ou almas perdidas. Este é um dos conceitos mais perturbadores e fascinantes do espiritismo. A ideia de que a morte não é sempre um momento de clareza e transição consciente. Para muitos espíritos, o fim da vida física seria apenas o começo de uma confusão profunda. Um estado de sonambulismo espiritual, onde continuam vivendo, como se ainda estivessem encarnados. Mas como isso é possível? Como alguém pode não saber que morreu? E o que acontece com esses espíritos presos entre dois mundos? Neste artigo, vamos explorar as histórias mais polêmicas e perturbadoras do espiritismo sobre esse fenômeno, mergulhando nas narrativas que deixaram até mesmo os pesquisadores mais céticos intrigados. Segundo a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, no século XIX, nem todos os espíritos desencarnados passam imediatamente para um estado de consciência plena após a morte. Alguns ficam presos em um estado intermediário chamado de perturbação ou sono espiritual. Este estado pode durar horas, dias, anos ou até décadas, dependendo de vários fatores. Quando alguém morre de forma repentina, em acidentes, assassinatos ou mortes súbitas, o espírito pode não compreender imediatamente o que aconteceu. A transição é tão abrupta que a consciência não consegue processar a mudança de estado. Pessoas muito apegadas à vida material, aos bens, ao poder ou aos prazeres físicos podem recusar-se inconscientemente a aceitar a morte. Sua consciência continua focada no mundo material, criando uma espécie de negação psicológica. Aqueles que nunca refletiram sobre a morte, que a temiam profundamente, que não acreditavam em vida após a morte, podem entrar em um estado de choque ao descobrir que sua consciência continua existindo. Dependências químicas, vícios ou obsessões emocionais intensas podem manter o espírito acordado apenas no nível das necessidades que não pode mais satisfazer, criando um estado de tormento. Durante esse período de perturbação, o espírito experimenta uma realidade distorcida. Ele pode ver o mundo material, mas de forma nebulosa e confusa. Pode tentar interagir com os vivos, sem sucesso. Pode até mesmo sentir sensações físicas que não existem mais, como fome, sede ou dor. Um dos casos mais documentados nas literaturas espírita e parapsicológica envolve um soldado da Guerra Civil Americana, que supostamente não sabia que havia morrido há mais de 50 anos. O relato foi registrado por Carl Wickland, médico e pesquisador psíquico americano, no início do século XX. Através de sua esposa, que atuava como médium, Wickland teria entrado em contato com o espírito de um jovem soldado confederado. Durante a sessão, o espírito mostrava-se extremamente confuso e agitado, insistindo que precisava voltar para seu regimento, que estava esperando por ele. Quando questionado sobre a data, o soldado mencionou o ano de 1863. Wickland gentilmente tentou explicar que já estavam em 1920 e que a guerra havia terminado há décadas. O espírito reagiu com descrença e depois com profundo desespero, alegando que não podia estar morto porque ainda estava pensando e sentindo. O que tornou este caso particularmente intrigante foi a descrição detalhada que o espírito fez de batalhas específicas e nomes de comandantes, informações que foram posteriormente verificadas em registros históricos.
Wicklund mantinha registros meticulosos desses casos, embora, obviamente, seja impossível provar cientificamente a veracidade da comunicação espiritual. Outro relato perturbador vem do Grande Incêndio de Chicago de 1871. Décadas após o desastre, médiuns em várias partes dos Estados Unidos relataram contato com espíritos que ainda estavam vivenciando o incêndio, presos em um loop temporal de terror. Uma dessas entidades, comunicando-se através de uma médium em Boston nos anos 1920, descrevia repetidamente estar fugindo das chamas, procurando seus filhos e sufocando com a fumaça. A médium relatava sentir calor intenso e dificuldade para respirar durante essas comunicações. O que tornava o caso mais desconcertante era que o espírito parecia reviver o trauma repetidas vezes, como se estivesse preso em um loop temporal. Cada vez que iniciava a comunicação, começava do mesmo ponto, acordando em sua casa e percebendo o cheiro de fumaça. Psicólogos e pesquisadores da época sugeriram que, se o fenômeno fosse real, poderia representar uma espécie de TEPT espiritual. Um trauma tão intenso que a consciência ficaria presa naquele momento, incapaz de processar e seguir adiante. No Brasil, centros espíritas também documentaram casos intrigantes. Um dos mais conhecidos ocorreu na década de 1950 em São Paulo, envolvendo o espírito de um empresário que havia morrido de ataque cardíaco em seu escritório durante várias sessões no centro espírita da região. O espírito comunicou-se insistindo que tinha reuniões importantes, negócios para fechar e que não podia perder tempo com essas conversas. Ele perguntava repetidamente sobre seus sócios, suas contas bancárias e seus contratos. Os médiums tentaram explicar sua situação, mas o espírito reagia com irritação e incredulidade. Como posso estar morto se estou aqui conversando com vocês? Argumentava. Preciso voltar para meu escritório agora. O caso ganhou notoriedade porque familiares do falecido estavam presentes em algumas sessões e confirmaram detalhes específicos sobre negócios e preocupações que o empresário tinha antes de morrer. Informações que os médiuns supostamente não poderiam conhecer. Após meses de tratamento espiritual, que incluía conversas pacientes, orações e auxílio de espíritos mais evoluídos, o empresário finalmente teria aceitado sua condição e seguido para esferas mais elevadas. Do ponto de vista da psicologia espírita, vários fatores explicam por que alguns espíritos ficam presos nesse estado de negação. A mente humana tem mecanismos de defesa poderosos. Quando confrontada com uma realidade inaceitável, pode simplesmente recusar-se a processá-la. A morte súbita, especialmente, o choque pode ser tão grande que a consciência cria uma realidade alternativa, onde a morte não aconteceu. Um dos aspectos mais perturbadores é que a consciência continua exatamente como era. Os pensamentos, memórias, personalidade, tudo permanece intacto. Para o espírito, não há uma diferença óbvia, exceto que o mundo parece não responder mais da mesma forma. Pessoas que viveram vidas inteiramente focadas no mundo material, sem nunca considerar questões espirituais ou filosóficas sobre a morte, encontram-se completamente despreparadas. Sua visão de mundo simplesmente não inclui a possibilidade de existência após a morte. Então, a mente entra em loop, tentando racionalizar o impossível. Alguns espíritos ficam paralisados pelo medo do desconhecido. Mesmo percebendo que algo está errado, têm pavor de ir para a luz ou seguir em frente, porque não sabem o que encontrarão. Preferem a confusão familiar à transição assustadora. A sensação de ter deixado algo importante inacabado pode prender um espírito.
promessas não cumpridas, pessoas amadas desprotegidas, injustiças não reparadas. Essas preocupações podem se tornar obsessões que impedem a aceitação da nova realidade. Baseado em relatos de comunicações mediúnicas ao longo de mais de um século, pesquisadores espíritas compilaram descrições do que seria a experiência de um espírito adormecido. Muitos espíritos relatam que o tempo parece não fluir normalmente. Podem experimentar o que parecem ser minutos, quando na verdade passaram-se anos, ou vice-versa. Um dia pode parecer uma eternidade. A realidade parece nebulosa, como se estivessem em um estado onírico. As coisas aparecem e desaparecem. As pessoas parecem não notá-los. O ambiente muda de formas inexplicáveis. A impossibilidade de interagir com o mundo material gera frustração intensa. Tentam falar, tocar, mover objetos, mas nada funciona como deveria. Mesmo cercados de pessoas vivas, sentem-se completamente isolados. É como estar em uma multidão onde ninguém pode vê-lo. Continuam sentindo o corpo físico que não existe mais. Podem sentir fome, sede, cansaço, dores, todas sensações criadas pela memória e expectativa mental, não por necessidades reais. Em casos extremos, podem até questionar quem são. Sem o feedback constante do mundo material e das interações sociais, a própria identidade pode começar a desintegrar-se. Alguns relatam ver outros espíritos, mas sem compreender o que são. Podem interpretar essas visões como alucinações, fantasmas ou demônios, aumentando ainda mais o medo e a confusão. Um dos casos mais famosos e controversos que poderia se relacionar com espíritos adormecidos é a experiência de Versalhes, ocorrida em 1901. Duas respeitadas acadêmicas inglesas, Charlotte Ann Moberly e Eleanor Jourdain, visitaram o Palácio de Versalhes e relataram ter experimentado uma espécie de viagem no tempo. Elas descreveram ter visto pessoas vestidas com trajes do século XVIII, uma ponte que não existia mais, jardins dispostos de forma diferente e até mesmo uma mulher que acreditavam ser Maria Antonieta. A experiência foi tão real e detalhada que elas passaram anos pesquisando e documentando o ocorrido. Uma interpretação espírita sugere que elas não viajaram no tempo, mas sim entraram em contato com espíritos presos em loop temporal, revivendo momentos do passado repetidamente. Esses espíritos estariam tão absortos em suas memórias e em sua recusa de aceitar sua morte que criariam uma espécie de bolha temporal, perceptível em certas condições. Em 1972, o voo 401 da Eastern Airlines caiu nos Everglades da Flórida, matando 101 pessoas. Nos anos seguintes, dezenas de tripulantes e passageiros de outros aviões da Eastern Airlines relataram ter visto aparições dos pilotos mortos no acidente. O que tornou o caso particularmente intrigante foi que partes do avião acidentado foram reaproveitadas em outras aeronaves da companhia. As aparições eram relatadas especificamente em aviões que continham essas peças. Testemunhas, incluindo pilotos, comissários de bordo e até mesmo um vice-presidente da companhia, relataram interações detalhadas com os espíritos, que apareciam sólidos e reais. Em alguns casos, os espíritos até avisavam sobre problemas técnicos que eram posteriormente confirmados. A interpretação espírita sugere que os pilotos, talvez sentindo responsabilidade pelo acidente e pelas mortes, permaneceram ligados às aeronaves, tentando cumprir seu dever mesmo após a morte. Sua consciência estaria parcialmente adormecida, focada apenas na rotina de voo
que conheciam tão bem. O Hotel Stanley, no Colorado, que inspirou Stephen King a escrever O Iluminado, é conhecido por suas supostas assombrações. Mas o que torna alguns relatos particularmente intrigantes é a consistência das experiências. Hóspedes e funcionários relatam repetidamente ver as mesmas cenas se desenrolarem. Uma festa no salão de baile com música, conversas e risadas, crianças brincando nos corredores, um pianista tocando na sala de música. O aspecto mais perturbador é que essas cenas parecem se repetir em loop, como se fossem gravações sendo reproduzidas. Uma teoria espírita sugere que grandes eventos emocionais, festas alegres, momentos de felicidade intensa, podem de alguma forma imprimir energia em um local. Espíritos apegados a esses momentos felizes podem revivê-los infinitamente, criando uma espécie de eco temporal que pessoas sensitivas conseguem perceber. Segundo a literatura espírita, existem espíritos mais evoluídos e organizações no mundo espiritual, dedicadas especificamente a ajudar essas almas perdidas. O processo de resgate e despertar seguiria geralmente estas etapas. Espíritos auxiliares primeiro localizam as almas perdidas. Isso pode acontecer através de buscas no plano espiritual, ou através de pedidos de familiares desencarnados preocupados. O contato inicial é feito com cuidado, pois espíritos confusos podem reagir com medo ou agressividade. Os auxiliares geralmente se apresentam de formas familiares ou reconfortantes. Gradualmente, ajudam o espírito a perceber sua condição. Isso pode envolver mostrar-lhe seu próprio corpo no funeral, levá-lo a tentar interagir com objetos físicos, ou apresentá-lo a entes queridos já falecidos. Esta é frequentemente a fase mais longa. O espírito precisa processar não apenas a morte, mas todas as emoções associadas: medo, tristeza, arrependimentos, preocupações com quem ficou. Uma vez aceita a realidade, o espírito precisa aprender sobre sua nova existência. Quais são as regras do plano espiritual? Como ele pode se comunicar com os vivos? O que acontecerá a seguir? Finalmente, o espírito é direcionado para colônias espirituais, ou ambientes no plano espiritual, apropriados ao seu nível evolutivo, onde continuará seu desenvolvimento. É impossível discutir este tema sem abordar a profunda divisão entre aqueles que acreditam nesses fenômenos e aqueles que os rejeitam completamente. Críticos argumentam que todos esses relatos podem ser explicados por fraude deliberada, com médiuns enganando pessoas vulneráveis para ganho financeiro ou atenção. Outros sugerem auto-engano, com pessoas interpretando experiências comuns de forma extraordinária devido a crenças pré-existentes. Fenômenos psicológicos como alucinações, paralisia do sono, sonhos vívidos ou estados alterados de consciência também são citados. O viés de confirmação, onde se lembra e enfatiza detalhes que confirmam a crença enquanto ignora contradições, é outro fator mencionado. Céticos também argumentam que informações impossíveis de conhecer, na verdade, foram obtidas por meios ordinários, consciente ou inconscientemente. Defensores da realidade espiritual argumentam que o volume de relatos, a consistência através de culturas, épocas e pessoas sem conexão, sugere algo além de mera invenção. Alguns casos envolvem detalhes específicos posteriormente confirmados, que os médiuns não poderiam conhecer. Muitas pessoas relatam transformações profundas e positivas após essas experiências. Experiências similares são relatadas em contextos religiosos e culturais completamente diferentes. Além disso, argumentam que a ciência atual
pode simplesmente não ter instrumentos ou frameworks adequados para estudar fenômenos de consciência não física. Alguns pesquisadores adotam uma posição intermediária, sugerindo que, embora fraudes e autoenganos certamente ocorram, nem todos os casos podem ser facilmente explicados assim. Pode haver fenômenos psicológicos ou parapsicológicos genuínos que ainda não compreendemos completamente. A experiência subjetiva das pessoas merece respeito e estudo, independentemente de sua realidade objetiva. Manter a mente aberta enquanto se exige evidências rigorosas é a melhor abordagem. A ideia de espíritos adormecidos levanta questões profundas sobre a natureza da consciência, identidade e realidade. Se podemos continuar vivendo uma realidade que não existe, o que isso diz sobre a natureza da experiência? Nossas percepções criam nossa realidade ou apenas a interpretam? Se a consciência pode persistir sem o corpo físico, e sem nem mesmo perceber que o corpo se foi, o que isso implica sobre a relação entre mente e matéria? Espíritos presos em loops temporais desafiam nossa compreensão linear do tempo. O passado realmente passou, ou continua existindo de alguma forma paralela? Se um espírito pode esquecer que morreu, mas manter todas as suas memórias e personalidade, onde exatamente reside nossa identidade? Somos apenas a soma de nossas memórias e padrões mentais? O fato de que a crença ou descrença em vida após a morte parece afetar a experiência de transição sugere que nossas crenças podem literalmente moldar nossa realidade, mesmo após a morte. Independentemente de acreditarmos literalmente nessas histórias, elas oferecem insights valiosos. Não no sentido mórbido, mas no sentido de refletir sobre a mortalidade e o significado da vida. Pessoas que fizeram essa reflexão supostamente têm transições mais tranquilas. Apego excessivo a bens materiais, status ou prazeres físicos pode tornar a transição mais difícil. Cultivar valores e conexões mais profundos é importante. Não deixe arrependimentos, mágoas ou assuntos importantes inacabados. Diga às pessoas que você as ama. Perdoe, peça perdão. Conhecer-se profundamente, incluindo seus medos, apegos e padrões, pode ajudar na transição. A morte pode ser como um espelho que reflete nossa verdadeira natureza. Se você tem a oportunidade de estar com alguém que está morrendo, falar sobre a transição de forma tranquila e positiva pode ajudar essa pessoa a ter uma passagem mais consciente. Centros espíritas ao redor do mundo realizam trabalhos específicos para ajudar espíritos adormecidos ou perturbados. Sessões de desobsessão são reuniões onde médiuns entram em contato com espíritos perturbados, conversam com eles, explicam sua situação e os orientam. Essas sessões são geralmente cercadas de orações e energias positivas. Trabalhos de transmissão de energia ajudam espíritos em sofrimento, com o objetivo de elevar sua vibração e facilitar seu despertar. Leitura e discussão de textos espíritas ou religiosos, cujas energias supostamente alcançam também os espíritos presentes, em sua compreensão. Preces específicas por espíritos desencarnados, pedindo que mentores espirituais os auxiliem. Conversas e orientações oferecidas por trabalhadores espíritas a pessoas que podem estar sendo influenciadas por espíritos perturbados. As histórias de espíritos adormecidos não são relíquias do passado. Relatos continuam surgindo na era moderna. Após grandes tragédias, ataques terroristas, desastres naturais, acidentes aéreos, médiuns frequentemente relatam ondas de espíritos confusos buscando ajuda.
Pessoas que tiveram experiências de quase morte, que saíram de comas prolongados, às vezes relatam experiências que se assemelham às descrições de espíritos adormecidos. Com a crise de opioides e outras drogas, trabalhadores espíritas relatam aumento no contato com espíritos de viciados que morreram por overdose e permanecem presos ao desejo pela substância. Casos de suicídio supostamente resultam frequentemente em perturbação espiritual prolongada, com o espírito revivendo repetidamente o momento da morte ou continuando a experimentar o sofrimento que o levou ao ato. Esta é uma questão que parece absurda, mas que ganhou atenção cultural através de filmes como Os Outros e O Sexto Sentido. Se as histórias espíritas estiverem corretas, há sinais que podem indicar que alguém morreu sem perceber. As pessoas parecem não perceber sua presença de forma consistente. Você não consegue lembrar como chegou em determinado lugar. Tentativas de tocar objetos falham repetidamente. Você não sente fome, sede ou cansaço verdadeiros. Não consegue ver seu reflexo em espelhos. Não consegue lembrar dos últimos momentos antes de acordar. O ambiente ao seu redor muda de formas impossíveis. Você tem memórias de um acidente ou doença grave. Algumas tradições sugerem testes simples. Tente ler um texto 2 vezes. Em sonhos ou estados alterados, o texto muda. Observe suas mãos. Elas parecem normais e estáveis? Tente respirar. Você realmente precisa? Procure por pessoas que você sabe que já morreram. Você as vê? Obviamente, estas são especulações baseadas em relatos mediúnicos, não ciência verificável. É fascinante notar como diferentes culturas e religiões lidam com conceitos similares. O bardo Todol, livro tibetano dos mortos, descreve estados após a morte, onde a consciência pode se confundir e não reconhecer que morreu. As instruções são lidas para o moribundo para ajudá-lo a navegar esses estados. O conceito de purgatório compartilha alguns elementos. Um estado intermediário onde almas permanecem até estarem prontas para seguir adiante. Missas e orações pelos mortos visam ajudá-los nesse processo. O espiritismo kardecista oferece talvez a descrição mais detalhada e médica do processo, tratando-o como um fenômeno natural, com causas e soluções específicas. Muitas culturas nativas têm rituais específicos para garantir que o espírito do falecido encontre o caminho e não fique preso entre os mundos. O islamismo ensina sobre o barzakh, um estado intermediário entre a morte e o dia do julgamento, onde as almas aguardam, conscientes de sua condição. A universalidade desses conceitos, através de culturas tão diferentes, é notável e sugere que ou há uma realidade subjacente comum, ou a mente humana, universalmente, imagina a morte de formas similares. As histórias de espíritos adormecidos nos confrontam com questões profundas sobre consciência, realidade e morte. Sejam essas narrativas literalmente verdadeiras, metáforas psicológicas profundas ou simplesmente ficções culturais, elas nos oferecem insights valiosos. Nossa experiência da realidade é profundamente subjetiva. O que é real para nossa consciência pode ser muito diferente da realidade objetiva. Apegar-se excessivamente a qualquer coisa, ideias, pessoas, possessões, identidades, pode nos aprisionar. A flexibilidade e a capacidade de deixar ir são essenciais. Refletir sobre a morte e o significado da vida não é mórbido, é sábio. Preparar-se psicológica e espiritualmente para a inevitabilidade da morte pode tornar a transição mais tranquila. Essas histórias nos lembram de ter compaixão não apenas pelos vivos, mas potencialmente pelos mortos também. Orações, bons pensamentos e rituais de despedida podem ter valor,
nem que seja para conforto dos vivos. Apesar de todo o nosso conhecimento científico, a morte permanece um mistério fundamental. Manter a humildade diante do desconhecido é apropriado, algo profundamente humano em nossa fascinação com essas histórias. Elas tocam em nossos medos mais primordiais: o medo de estar perdido, de estar sozinho, de não ser visto ou ouvido, de perder nossa identidade. Ao mesmo tempo, oferecem uma estranha forma de conforto, a sugestão de que a consciência persiste, que não somos simplesmente extintos no momento da morte. Seja você um crente convicto, um cético ferrenho ou algo entre os dois, as histórias dos espíritos adormecidos nos convidam a refletir sobre o que significa estar vivo, estar consciente, estar presente. Elas nos lembram que a realidade que experimentamos é, em grande parte, construída por nossa consciência, nossas crenças e nossas expectativas. Talvez a lição mais importante dessas histórias seja simples: viva plenamente enquanto está vivo. Ame profundamente. Resolva seus assuntos. Perdoe. Busque significado e conexão além do material. E quando chegar sua hora, seja lá o que espera do outro lado, que você possa fazer a transição conscientemente, com paz, pronto para seguir adiante para o próximo capítulo de sua existência. Porque no fim das contas, se essas histórias nos ensinam alguma coisa, é que a consciência, essa faísca inexplicável que faz de você você, é muito mais resiliente, misteriosa e extraordinária do que jamais imaginaríamos. E que talvez a morte não seja um fim, mas apenas uma transformação. Uma passagem, um despertar. As histórias e conceitos apresentados neste artigo são baseados em literatura espírita, relatos mediúnicos e tradições de várias culturas. Eles refletem crenças e experiências subjetivas, não fatos científicos comprovados. Como sempre, cada leitor deve usar seu próprio discernimento e formar suas próprias conclusões sobre esses temas profundos e misteriosos.